Você sabia que comer a proteína errada pode danificar silenciosamente seus rins? Mas evitar proteína por completo é ainda pior. Então, o que você faz se tem doença renal? Você está preso em uma batalha confusa. Seu corpo precisa de proteína para se manter forte, mas muita pode sobrecarregar seus rins, piorando ainda mais as coisas. Mas não se preocupe, porque hoje vou revelar as 9 melhores fontes de proteína que não são apenas seguras, mas realmente ajudam a proteger seus rins. E acredite, a sexta é algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Pacientes renais são sempre orientados a monitorar a ingestão de proteínas, mas o conselho geralmente é vago. Quanto é demais? Quais proteínas são seguras? E é verdade que todos os alimentos ricos em proteínas são ruins para você? A verdade é que nem todas as proteínas são iguais. Algumas podem ajudar seus rins, enquanto outras podem piorar muito as coisas. É por isso que neste vídeo estou te dando a lista exata das 9 melhores fontes de proteína para pacientes renais. Essas proteínas são seguras, nutritivas e não sobrecarregarão seus rins, desde que você as coma da maneira certa. Também abordaremos tamanhos de porção, ideias de receitas e o que evitar para que você possa desfrutar suas refeições sem medo. Vamos lá. Claras de ovo, a proteína perfeita com baixo teor de fósforo. Quando se trata de proteína, nem todas as fontes são seguras para pacientes renais. Algumas proteínas vêm com um perigo oculto, carregando silenciosamente seu corpo com excesso de fósforo e colesterol, colocando mais pressão sobre rins já enfraquecidos. Mas as claras de ovo são diferentes. Elas são puras, limpas e seguras, oferecendo proteína de alta qualidade, sem a bagagem prejudicial que os ovos inteiros carregam. Para pacientes renais, a proteína é uma faca de 2 gumes. O corpo precisa dela para reparar tecidos, manter os músculos e permanecer forte. Mas o excesso do tipo errado pode piorar silenciosamente a função renal. Isso cria um dilema. Você deve evitar a proteína completamente? Absolutamente não. A chave é escolher a proteína certa, uma que nutre sem sobrecarregar seus rins. É aí que as claras de ovo se tornam uma parte essencial da dieta. Ao contrário dos ovos inteiros que contêm gemas ricas em fósforo, as claras de ovo entregam proteína em sua forma mais pura, sem gorduras desnecessárias ou minerais prejudiciais aos rins. Elas são fáceis de digerir, com baixo teor de fósforo e completamente livres de colesterol, tornando-as a escolha perfeita para qualquer pessoa que lida com doença renal. A melhor parte, elas fornecem ao corpo proteína de alta qualidade, sem forçar os rins a trabalhar horas extras. Elas não contêm gorduras prejudiciais, como a carne vermelha, e não contribuem para a inflamação ou doenças cardíacas. 2 grandes riscos que os pacientes renais já enfrentam. Mas só porque algo é bom, não significa que deve ser consumido sem limites. O controle da porção é fundamental. Para a maioria dos pacientes renais, 2 a 3 claras de ovo por dia fornecem o equilíbrio certo de proteína, sem ingestão excessiva de fósforo. Mais do que isso, e o corpo pode começar a acumular resíduos desnecessários que rins em dificuldade não conseguem filtrar. A melhor maneira de consumir claras de ovo é cozinhá-las de forma simples e leve. Mexer com ervas frescas e um pouco de azeite as torna fofas e deliciosas. Uma omelete de claras com pimentões e cebola adiciona sabor e nutrição sem adicionar tensão aos rins. Para aqueles que gostam de vitaminas, misturar claras de ovo com frutas vermelhas e leite de amêndoa fornece uma bebida rica em proteínas e amiga dos rins. Mas aqui está um fato pouco conhecido. Nem todos os ovos são seguros. Ovos comerciais são frequentemente cheios de antibióticos, hormônios e produtos químicos que podem danificar lentamente o corpo ao longo do tempo. É por isso que escolher ovos orgânicos ou de galinhas criadas soltas é crucial. O que parece uma pequena diferença pode ter um grande impacto na saúde a longo prazo. Claras de ovo podem parecer simples, mas para pacientes renais, elas são um divisor de águas. Elas fornecem a proteína essencial que o corpo anseia, sem os riscos ocultos que vêm com outros alimentos. Essa pequena mudança na dieta pode fazer toda a diferença na proteção da função renal, garantindo que o corpo permaneça forte e bem nutrido.
Peito de frango sem pele. O herói da proteína magra. O frango é frequentemente elogiado como uma ótima fonte de proteína, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que nem todo frango é igual, especialmente para pacientes renais. Muitos acreditam que o frango é uma carne segura, mas perigos ocultos espreitam na pele e na carne escura, carregando silenciosamente seu corpo com gorduras não saudáveis e fósforo. Esses elementos podem silenciosamente sobrecarregar seus rins, piorar a inflamação e até acelerar o dano renal sem que você perceba. É por isso que escolher peito de frango sem pele e sem osso é absolutamente crucial. Ao contrário da carne escura, que contém mais gorduras saturadas e excesso de fósforo, o peito de frango fornece proteína limpa e de alta qualidade, sem sobrecarregar seus rins. A proteína é essencial para a força, cicatrização e saúde geral. Mas quando seus rins estão enfraquecidos, você deve ser extremamente cuidadoso com a origem de sua proteína. O peito de frango sem pele é uma das melhores escolhas, fornecendo a nutrição que seu corpo precisa sem desencadear mais danos. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas o cozinham da maneira errada. Um pedaço saudável de peito de frango pode se transformar instantaneamente em uma refeição prejudicial aos rins se for frito, coberto com molhos processados ou temperado com especiarias ricas em sódio. Alimentos fritos são perigosos porque introduzem gorduras trans prejudiciais no corpo, aumentando o risco de doenças cardíacas e inflamação. Duas coisas que pacientes renais devem evitar. O excesso de sódio é tão mortal quanto, pois pode aumentar a pressão arterial, danificar os vasos sanguíneos e forçar seus rins a trabalhar mais do que deveriam. O segredo para manter o frango seguro para seus rins é cozinhá-lo da maneira certa. Assá-lo com alho e limão adiciona um delicioso sabor natural, enquanto fornece benefícios anti-inflamatórios. Grelhá-lo com especiarias amigas dos rins realça seu sabor natural, sem adicionar produtos químicos prejudiciais. Salteá-lo com pimentões e azeite cria uma refeição rica em nutrientes que apoia a função renal em vez de prejudicá-la. Mas lembre-se, mesmo uma boa proteína deve ser consumida nas quantidades certas. Comer proteína em excesso, mesmo de fontes saudáveis, ainda pode levar a um acúmulo excessivo de resíduos no sangue, fazendo com que seus rins trabalhem mais do que deveriam. A porção ideal para pacientes renais é de 85 a 115 gramas por refeição. Isso permite que você obtenha proteína suficiente para manter sua força, mantendo seus rins protegidos. Peito de frango sem pele não é apenas mais uma fonte de proteína. É um poderoso aliado para pacientes renais. Ele fornece o combustível que seu corpo precisa, sem sobrecarregar seus rins com toxinas. Ao fazer a simples troca para peito de frango magro e sem pele e prepará-lo da maneira certa, você pode proteger seus rins, reduzir a inflamação e assumir o controle de sua saúde, uma refeição por vez. Peixe, a potência de ômega 3. Nem todas as proteínas são iguais. Algumas simplesmente abastecem seu corpo, enquanto outras protegem seus rins. O peixe é um daqueles superalimentos raros que faz as duas coisas. É rico em proteína de alta qualidade que não sobrecarrega os rins. E, mais importante, contém ácidos graxos ômega 3, uma arma poderosa contra a inflamação. Mas aqui está o problema. Nem todos os peixes são seguros para pacientes renais. A inflamação é uma ameaça silenciosa que pode acelerar o dano renal, aumentar a pressão arterial e levar a complicações sérias. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes como salmão, truta e tilápia, combatem ativamente a inflamação, protegem a saúde do coração e apoiam a função renal. Ao contrário da carne vermelha, que pode ser rica em fósforo e gorduras não saudáveis, o tipo certo de peixe nutre seu corpo sem sobrecarregar seus rins com toxinas. Mas tenha cuidado, nem todos os peixes são criados iguais. Alguns, como mariscos ou peixes com alto teor de mercúrio, podem fazer mais mal do que bem. As melhores escolhas para pacientes renais são aquelas com baixo teor de fósforo, ricas em ômega 3 e livres de contaminantes prejudiciais. É por isso que peixe selvagem é sempre melhor do que peixe de cativeiro. Variedades de cativeiro frequentemente contêm antibióticos,
hormônios e poluentes que podem danificar silenciosamente sua saúde. Cozinhar peixe da maneira errada pode transformá-lo em uma refeição prejudicial aos rins. Fritá-lo em óleos não saudáveis ou cobri-lo com molhos processados adiciona gorduras trans prejudiciais e excesso de sódio. Duas coisas que podem aumentar a inflamação e piorar a doença renal. Em vez disso, as maneiras mais seguras de preparar peixe são assar, selar na panela ou cozinhá-lo no vapor com ingredientes amigos dos rins. Assá-lo com azeite e alecrim realça seu sabor natural, mantendo-o leve e saudável. Selá-lo na panela com limão e alho realça sua riqueza sem adicionar gorduras prejudiciais. Cozinhá-lo no vapor com ervas frescas o mantém úmido, saboroso e fácil de digerir. Embora o peixe seja uma ótima proteína, o controle da porção é fundamental. Pacientes renais devem se limitar a 85 a 115 gramas, 2 a 3 vezes por semana. Comer demais, mesmo de algo bom, ainda pode colocar estresse desnecessário nos rins. Ao escolher o peixe certo, prepará-lo corretamente e comê-lo nas quantidades certas, você pode proteger seus rins, reduzir a inflamação e desfrutar de uma refeição deliciosa e curativa. Tofu e proteína de soja. Alternativa à base de plantas. A proteína é essencial para o corpo, mas para pacientes renais, nem todas as fontes de proteína são seguras. A maioria das proteínas animais vem com alto teor de fósforo e gorduras não saudáveis, o que pode colocar estresse desnecessário nos rins. É aí que o tofu e a proteína de soja entram, oferecendo uma alternativa suave à base de plantas que é leve para os rins, enquanto ainda fornece a proteína que seu corpo precisa. O tofu é feito de soja, mas não se deixe enganar por sua aparência simples. Esta é uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para se manter forte. Mas o que o torna realmente especial para pacientes renais é seu baixo teor de fósforo. Ao contrário da carne vermelha ou proteínas processadas, o tofu não sobrecarrega seus rins com resíduos prejudiciais. Ele também tem benefícios para a saúde do coração, ajudando a diminuir o colesterol ruim e reduzir a inflamação. Duas grandes preocupações para aqueles com doença renal. Uma das melhores coisas sobre o tofu é sua versatilidade. Ele absorve facilmente sabores de especiarias e marinadas, tornando-o uma deliciosa adição a muitas refeições. Seja para uma textura macia e sedosa, ou uma mordida crocante e firme, o tofu pode ser cozinhado de diferentes maneiras sem adicionar ingredientes prejudiciais. Mas o controle da porção ainda é importante. Embora o tofu seja amigo dos rins, comer demais ainda pode aumentar o desperdício de proteína no corpo. A melhor quantidade para pacientes renais é meia xícara por refeição, fornecendo o equilíbrio certo de proteína sem sobrecarregar seu sistema. A maneira como você prepara o tofu importa tanto quanto a quantidade que você come. Evite fritar em imersão, pois adiciona gorduras não saudáveis que podem causar inflamação. Em vez disso, opte por métodos de cozimento amigos dos rins. Refogar com vegetais em um pouco de azeite adiciona sabor sem gorduras desnecessárias. Mexer tofu como substituto de ovo é uma ótima maneira de começar o dia com um impulso de proteína à base de plantas. Assá-lo com uma marinada leve o mantém saboroso e nutritivo, sem adicionar conservantes prejudiciais ou excesso de sódio. Para pacientes renais que procuram reduzir o consumo de carne, mantendo uma ingestão de proteína de alta qualidade, o tofu é uma excelente escolha. Ao prepará-lo da maneira certa e comê-lo nas porções certas, você pode desfrutar de uma refeição amiga dos rins, deliciosa e nutritiva, enquanto protege sua saúde. Iogurte grego, um probiótico rico em proteínas. Quando se trata de fontes de proteína, o iogurte grego está em uma liga própria. Não se trata apenas de proteína. Trata-se de saúde intestinal, digestão e até mesmo imunidade. Mas é seguro para pacientes renais? A resposta é sim, se você escolher o tipo certo. O iogurte grego é diferente do iogurte comum, porque é coado para remover o excesso de líquido, tornando-o mais rico em proteínas e com menos lactose. Para pacientes renais,
Isso significa que você obtém a proteína que seu corpo precisa sem fósforo excessivo ou aditivos não saudáveis. Além disso, ele contém probióticos, que são bactérias amigáveis que ajudam na digestão, reduzem a inflamação e apoiam seu sistema imunológico. Um benefício crucial para qualquer pessoa com doença renal. Mas nem todos os iogurtes gregos são seguros. Muitas variedades saborizadas são carregadas de açúcar, adoçantes artificiais e conservantes, coisas que podem prejudicar silenciosamente seus rins. A chave é sempre escolher iogurte grego natural, sem açúcar, para evitar aditivos desnecessários que poderiam piorar as coisas. O controle da porção é tão importante quanto escolher o tipo certo. Embora o iogurte grego seja amigo dos rins, comer demais ainda pode acumular resíduos de proteína. A quantidade ideal para pacientes renais é meia xícara por dia, apenas o suficiente para nutrir seu corpo sem sobrecarregar seus rins. O iogurte grego é incrivelmente versátil, tornando-o uma adição fácil a refeições doces e salgadas. Para um lanche refrescante e nutritivo, misture-o com frutas frescas e um fio de mel. Bata-o em vitaminas para uma textura cremosa sem gorduras não saudáveis. Use-o como base para molhos, substituindo molhos ricos em gordura e maionese por uma alternativa amiga dos rins. Escolher os alimentos certos é fundamental para proteger seus rins, e o iogurte grego é uma dessas joias escondidas. Ao escolher variedades naturais, sem açúcar e comê-lo com moderação, você pode desfrutar de seus benefícios enquanto mantém seus rins seguros. Nozes, uma surpreendente fonte de proteína. A maioria das pessoas acredita que as nozes são completamente proibidas para pacientes renais devido ao seu teor de fósforo. Mas e se isso não for totalmente verdade? E se algumas nozes pudessem realmente ser benéficas para seus rins? A verdade é que nem todas as nozes são iguais, e escolher as certas pode lhe dar uma dose saudável de proteína, gorduras boas e nutrientes essenciais, sem prejudicar seus rins. Certas nozes, como nozes macadâmia, nozes pecan e nozes inglesas, contêm menos fósforo do que outras variedades e podem ser incluídas com segurança em uma dieta amiga dos rins. As nozes macadâmia são especialmente únicas porque são baixas em fósforo, mas ricas em gorduras monoinsaturadas saudáveis que apoiam a saúde do coração. Um fator crítico para pacientes renais. Nozes pecan e nozes inglesas, por outro lado, fornecem antioxidantes e ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação e proteger sua saúde geral. No entanto, mesmo nozes amigas dos rins devem ser consumidas com moderação. Comer em excesso pode aumentar os níveis de fósforo, o que pode ser perigoso para rins enfraquecidos. A quantidade ideal é apenas 1/4 de xícara algumas vezes por semana. O suficiente para desfrutar de seus benefícios sem colocar estresse em seus rins. A melhor maneira de incorporar nozes em sua dieta é através de receitas simples e amigas dos rins. Você pode polvilhar nozes trituradas sobre iogurte grego ou aveia para um crocante extra. Batê-las em vitaminas dá uma cremosidade natural e aumenta as gorduras saudáveis sem excesso de açúcar. Manteiga de nozes também é uma opção, mas apenas em pequenas quantidades, pois muitas variedades compradas em lojas contêm sal, açúcar e conservantes adicionados que podem ser prejudiciais. Escolher os alimentos certos pode fazer toda a diferença para a saúde renal, e as nozes, quando escolhidas cuidadosamente, podem ser uma adição surpreendente e poderosa à sua dieta. Ao se ater a opções amigas dos rins e manter as porções sob controle, você pode desfrutar de seus benefícios sem preocupação. Quinoa, a proteína vegetal definitiva. A maioria das proteínas vegetais carece de aminoácidos essenciais, tornando-as fontes incompletas de proteína. Mas a quinoa é diferente. É uma proteína completa, o que significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, uma raridade em alimentos à base de plantas. Isso por si só a torna um superalimento para pacientes renais. Mas há mais. A quinoa também é pobre em potássio e fósforo, o que é crucial para proteger seus rins de esforço excessivo. Ao contrário de muitos grãos que são ricos em fósforo,
e podem piorar o dano renal ao longo do tempo, a quinoa oferece uma alternativa segura e nutritiva que permite que você obtenha a proteína que seu corpo precisa sem riscos. Além disso, é fácil de digerir, um grande benefício para aqueles que lutam com problemas digestivos ou restrições alimentares. Outra vantagem oculta da quinoa é seu alto teor de fibras. A fibra desempenha um papel crucial na saúde renal, reduzindo a inflamação e apoiando uma digestão saudável. Ela também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, o que é especialmente importante para pacientes renais que também podem estar lidando com diabetes. Ao contrário de grãos refinados que causam picos de açúcar no sangue, a quinoa mantém sua energia estável e apoia a saúde a longo prazo. Quando se trata de controle da porção, meia a uma xícara de quinoa cozida por refeição é um ótimo equilíbrio, fornecendo proteína e fibra suficientes sem sobrecarregar seus rins. A melhor parte, a quinoa é incrivelmente versátil, tornando fácil desfrutar de uma variedade de pratos amigos dos rins. Para uma refeição refrescante e leve, você pode misturar quinoa com pepino, azeite e suco de limão para fazer uma salada simples e saudável. Se você está procurando uma opção quente e reconfortante, tente usar a quinoa como base para um mingau nutritivo no café da manhã, adicionando um toque de canela, frutas vermelhas e um fio de mel. Com sua combinação única de proteína, de alta qualidade, nutrientes amigos dos rins e versatilidade, a quinoa é uma adição poderosa a qualquer dieta consciente da saúde renal. É a prova de que comer para a saúde renal não precisa ser chato ou restritivo. Você só precisa escolher os alimentos certos. Queijo cottage, a fonte de proteína subestimada. O queijo cottage é um daqueles alimentos que muitas vezes são ignorados. No entanto, é uma das melhores fontes de proteína para pacientes renais. Não se trata apenas de proteína. Trata-se de obter o tipo certo de proteína sem sobrecarregar seus rins. O queijo cottage é rico em proteína de alta qualidade, o que significa que seu corpo pode absorvê-lo e usá-lo eficientemente sem criar resíduos em excesso que sobrecarreguem seus rins. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante. Ao contrário de muitos produtos lácteos, certos tipos de queijo cottage são mais baixos em fósforo, tornando-os uma escolha mais segura para a saúde renal. A chave é escolher o tipo certo. Opções com baixo teor de sódio e baixo teor de fósforo são a melhor maneira de desfrutar dos benefícios sem riscos desnecessários. Outra grande vantagem do queijo cottage é sua textura e versatilidade. Ao contrário de queijos mais duros que podem ser ricos em sódio e fósforo, o queijo cottage é mais macio, mais fácil de digerir e pode ser usado de várias maneiras. Além disso, contém cálcio e probióticos que apoiam a saúde óssea e a digestão, ambos os quais podem ser impactados pela doença renal. Quando se trata de tamanho da porção, 1/4 a meia xícara por porção é um ótimo equilíbrio. Ele fornece proteína suficiente para apoiar seu corpo, mantendo sua ingestão de fósforo sob controle. Mas o controle da porção não é a única coisa que importa. Como você o come também faz diferença. Se você tem um desejo por doces, tente misturar queijo cottage com frutas frescas e um fio de mel para um lanche naturalmente doce e amigo dos rins. Se você prefere sabores salgados, use-o como um molho para vegetais frescos, adicionando ervas e um toque de azeite para sabor extra. O queijo cottage é a prova de que você não precisa depender de carne para proteína. É simples, eficaz e incrivelmente benéfico. O tipo de alimento que merece um lugar em toda dieta amiga dos rins. Mas como sempre, escolha sabiamente. Optar por queijo cottage, de baixo teor de sódio e alta qualidade, fará toda a diferença. Seitan, o substituto de carne com alto teor de proteína. Para aqueles que desejam uma textura semelhante à carne sem realmente comer carne, o seitan é uma alternativa incrível. É frequentemente chamado de carne de trigo, devido à sua textura densa e mastigável, que se assemelha muito à carne real. Mas aqui está a parte surpreendente. É quase pura proteína, sendo baixo em fósforo, tornando-o uma ótima opção para pacientes renais que precisam ter cuidado com suas fontes de proteína. O seitan é feito de glúten de trigo vital, a principal proteína do trigo, e contém pouca ou nenhuma gordura e muito poucos carboidratos.
Isso o torna uma opção fantástica para aqueles que desejam aumentar sua ingestão de proteína sem sobrecarregar seus rins com excesso de fósforo ou gorduras não saudáveis. No entanto, há um porém. O seitan não é adequado para pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Então, se isso se aplica a você, é melhor pular esta opção. Quando se trata de controle da porção, 85 gramas por porção é uma ótima maneira de desfrutar de seus benefícios sem sobrecarregar seu sistema. O seitan é altamente absorvente, o que significa que ele assume os sabores de tudo com o que é cozinhado, tornando-o um ingrediente extremamente versátil. Uma das melhores maneiras de preparar seitan é salteá-lo com vegetais frescos. Isso mantém o prato leve, saboroso e repleto de nutrientes amigos dos rins. Outra opção é fatiá-lo finamente e adicioná-lo a sanduíches, substituindo frios processados que podem ser prejudiciais à saúde renal. A chave para fazer o seitan funcionar para sua dieta amiga dos rins é escolher variedades com baixo teor de sódio. Algumas versões compradas em lojas podem ser ricas em sal, o que é algo que pacientes renais devem evitar. Se você quer a opção mais saudável, fazer seu próprio seitan em casa permite controlar os ingredientes e mantê-lo o mais natural possível. O seitan prova que você não precisa de proteína animal para obter a nutrição que seu corpo precisa. É uma opção rica em proteína, baixa em gordura e amiga dos rins, desde que você escolha sabiamente e a prepare da maneira certa. Agora quero ouvir de você. Qual dessas fontes de proteína amigas dos rins mais te surpreendeu? Qual você está mais animado para adicionar às suas refeições? Deixe-me saber nos comentários. Eu leio cada um deles. Se este vídeo te ajudou a entender a maneira certa de obter proteína sem prejudicar seus rins, certifique-se de clicar no botão curtir. Isso me mostra que você quer mais conteúdo como este e ajuda outras pessoas a encontrar esta informação importante também. E se você leva a sério a proteção de seus rins, não se esqueça de se inscrever. Há tanta desinformação por aí e quero ter certeza de que você sempre terá as melhores e mais confiáveis dicas de saúde renal ao seu alcance. Ative as notificações para nunca perder uma atualização porque sua saúde merece. Seus rins trabalham duro por você todos os dias. É hora de começar a trabalhar para eles também. Fazer as escolhas alimentares certas pode mudar tudo. Se este guia sobre proteínas amigas dos rins mudou a maneira como você vê suas refeições diárias, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desvendando os segredos de saúde que muitas vezes passam despercebidos para ajudá-lo a construir um futuro mais forte. Vamos cultivar seu bem-estar juntos. O próximo tesouro de sabedoria em saúde será aberto muito em breve.